Tudo, absolutamente tudo o que a ciência julga como descoberta já estava escrito na Bíblia há milhões de anos atrás. Absolutamente tudo. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. De tempo em tempo, a ciência faz uma descoberta maravilhosa sobre o funcionamento do corpo, funcionamento das emoções, funcionamento do cérebro e tudo mais. Só que isso tudo que a ciência acaba descobrindo de tempo em tempo sobre o funcionamento do corpo, das emoções, do cérebro humano, já está escrito na Bíblia há milhões de anos atrás. E hoje, juntos, nós vamos constatar essa verdade. A Bíblia, ela por si só, se você ler ela com um livro científico, você já vai ter 50% de ganho na sua vida, 50% de avanço na sua vida. Se você ler a Bíblia só como um livro científico, agora se você ler a Bíblia como um livro espiritual, que é o que ela realmente é, aí prepara para você viver o que nunca viveu até hoje. Prepara. A Bíblia ela é tão completa e tão poderosa que vocês conhecem o famoso primo rico, Tiago Nigro? Ele falou que antes de se converter, ele deu esse testemunho. Antes de se converter, ele lia Provérbios e Eclesiastes todos os dias. E ele usava os ensinamentos de Provérbios para fazer os seus investimentos. Olha só, gente. Olha só o tesouro escondido na Bíblia. Mas eu quero provar, falei da Bíblia, porque eu quero puxar para você como todas as descobertas científicas já estavam escritas na Bíblia. Tudo que a ciência julga como descoberta já estava escrito na Bíblia. E eu quero mostrar isso para você hoje. Pesquisas da Universidade de Washington descobriram que 90% das nossas angústias está relacionado ao que nós falamos. Eu vou repetir. 90%. Pesquisa da Universidade de Washington. 90% das nossas angústias está relacionado ao que nós falamos. Eu disse que está relacionado ao que nós falamos, não ao que falam sobre nós, não ao que falam contra nós, não ao que falam de nós. As nossas angústias estão relacionadas com o que nós falamos. Abre comigo. Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Vou repetir. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Algo que a ciência descobriu recentemente, que 90% das angústias do ser humano está relacionado ao que nós falamos, já estava escrito no livro de Provérbios. Está aqui, o ensinamento de Provérbios, que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma, ou seja, as suas emoções. Alma são emoções das angústias. Esse livro é extremamente poderoso. Por exemplo, angústias. Vamos falar de angústias. Você tem dificuldade para dizer não? É uma palavra simples. Não. Você só precisa dizer não, mas você não consegue dizer não. Muitas pessoas não conseguem dizer não, sabe por quê? Porque emocionalmente precisam de aceitação, porque no momento da vida, lá no passado, em algum momento foram rejeitadas e hoje tem medo, tem receio de rejeitarem alguém ao falar não, porque você pensa que vai perder uma amizade ao dizer não. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você que pensa que ao dizer não vai perder uma amizade, deixa eu te falar, essa pessoa nunca foi sua amiga. Nunca foi sua amiga. Porque se uma pessoa não é capaz de respeitar o seu não, certamente ela não merece o seu sim. Pega essa chave. Se alguém não é possível, não respeita o seu não, ela não merece o seu sim. Pega essa chave para você, para o resto dos teus dias. Amém? Vamos continuar aqui. Deixa eu pontuar. Angústia. A angústia que leva para a depressão,
a angústia que leva para decisões precipitadas, a angústia que te afunda em relacionamentos que você entrou, mas jamais deveria ter entrado. Essas angústias são fruto das coisas que você fala, são fruto das coisas que nós falamos. E aí a gente fala, se arrepende, depois não tem como voltar atrás. Porque as palavras, elas são como pedras jogadas na vidraça, uma vez que atiradas, quebra. Depois de quebrar, é difícil reparar. Essa semana eu fiz uma enquete em que eu perguntei: você já falou algo e depois se arrependeu? E aí eu coloquei duas opções nessa pergunta. Você já falou algo e depois se arrependeu? Eu coloquei duas opções. Uma delas foi: infelizmente já falei. E a outra foi: todos os dias. 90% das pessoas votaram sim. Infelizmente eu já falei algo e depois me arrependi. Mas por que você se arrependeu? Porque você falou no calor da emoção. Você falou quando estava nervoso ou quando estava eufórico. Você falou e depois se arrependeu. Você falou no calor da emoção. Depois de um tempo, a emoção passa, seja ela qual for, raiva, tristeza, mágoa ou euforia, e aí a razão tomou o lugar que não deveria ter cedido para a emoção. Quando a razão volta para si, você cai a ficha dizendo: putz, eu falei e não precisaria ter falado. Eu falei e não deveria ter falado. Por quê? Porque você falou no calor da emoção. Emoções são passageiras, palavras são permanentes. Pega mais essa chave. Emoções são passageiras, palavras são permanentes. E existem palavras que doem mais do que um tapa na cara. Uma palavra maldita num momento de raiva pode ter consequências catastróficas na vida de uma pessoa. Falou algo quando estava com raiva e depois se arrependeu, depois que ficou mais calmo, viu, poxa, não precisava disso tudo. Só que daí já falou. Já falou. E aí se você falou para um cônjuge, vai criar um mal-estar. Se você falou para um amigo, pode até perder essa amizade. Se você falou para um filho, para uma filha, pode até perder a credibilidade e a confiança dos teus filhos. Então, cuidado com o que sai da sua boca quando você estiver num momento emocional muito elevado. E quando eu digo momento emocional, não quero só dizer ira, raiva, mágoa, tristeza, choro. Não, não. Euforia também. Quando você está muito alegre, você sai prometendo um monte de coisa para as pessoas. Ah, eu prometo, eu estou muito feliz, vamos comemorar, eu vou fazer isso para você, eu vou fazer aquilo para você. Aí depois que a poeira baixa, a razão volta, aí você viu que prometeu algo que não conseguiria cumprir. E o que acontece? Angústia. A angústia toma conta do teu ser, por quê? Porque você prometeu algo e agora não consegue cumprir. Percebe que as nossas palavras estão recheadas de poder? As nossas palavras, elas têm o poder de nos dar vida e nos dar morte, de nos dar paz e nos colocar em guerra. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. E geralmente as piores palavras nós soltamos quando estamos sob muita pressão emocional negativa. É quando estamos com medo, traumatizados, chateados, com raiva, ou seja, quando estamos sob pressão emocional, soltamos palavras que podem mudar um ambiente totalmente. Pode afetar a pessoa que está nos ouvindo e pode mudar todo um relacionamento. As suas palavras têm poder de mudar ambientes. As suas palavras têm poder de mudar atmosferas. Eu não sei se você frequenta um lugar com muitas pessoas. Não sei se você trabalha num lugar em que tem várias pessoas sentadas no mesmo ambiente,
Não sei se o teu trabalho é assim, ou se você participa de algum encontro em que tem várias pessoas, que você precisa passar algum tempo com várias pessoas juntas ao mesmo tempo. Já percebeu que quando duas pessoas têm um ambiente ali com 20, por exemplo, 15, 20, e quando duas pessoas começam a discutir, ofensa, insulto, depois que elas passam um tempo discutindo, os ânimos se acalmam. Vocês presenciaram tudo isso. Os ânimos se acalmam. Depois que os ânimos se acalmam, como é que fica esse ambiente? Diz para mim. Pesado, não fica? O ambiente fica extremamente pesado por causa daquela discussão que não teve a ver com você. Você está só trabalhando, você está só fazendo o que você se propôs a fazer, não tem nada a ver com a discussão que está acontecendo lá no canto da sala. Não tem nada a ver. Mas por causa daquelas palavras, daqueles insultos no mesmo ambiente de outras pessoas, mudou totalmente a atmosfera daquele ambiente. Palavras têm poder de mudar a atmosfera. Palavras têm poder de mudar ambientes. Pega essa chave. Se palavras têm poder de mudar a atmosfera ao nosso redor, se palavras têm poder para mudar ambientes que nós estamos para pior, para deixar o ambiente mais tenso, para deixar o ambiente mais carregado, palavras também têm poder de mudar a atmosfera positiva, gente. Positiva. Mudar o ambiente que estava triste e torná-lo alegre. Mudar um ambiente que estava com estresse e mudar através das palavras, trazendo paz, trazendo calmaria, trazendo quietude. Palavras têm poder de mudar ambientes. Grava isso na tua mente, em nome de Jesus. Vamos lá. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Presta atenção. O homem mais sábio e mais rico da história da humanidade escreveu isso que eu vou falar para vocês há mais de 3.000 anos atrás. Abre comigo. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus, isso é forte demais. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, aquilo que você fala tem poder para gerar morte e aquilo que você fala tem poder para gerar vida. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas preferem usar a língua para morte do que para vida. Algumas pessoas vão tentar te matar com suas palavras. Algumas pessoas vão tentar matar os teus sonhos com as suas palavras. Algumas pessoas vão tentar sequestrar os seus objetivos, os seus propósitos, o seu propósito, os seus sonhos através de palavras. Então, muito cuidado para quem você abre o seu coração, meu querido. Muito cuidado, e agora eu quero olhar nos teus olhos, para quem você abre o seu coração. Muito cuidado para quem você abre o cofre do teu coração. Imagina que você tem um cofre na sua casa. Você mostra o cofre para qualquer pessoa que tem acesso à sua casa? Não. Sabe por que você não mostra? Porque dentro desse cofre tem a coisa mais valiosa que você julga ser na sua vida, né? E é justamente por isso que você quer proteger. O que é mais valioso do que os teus sonhos? O que é mais valioso do que os teus projetos, os teus planos, o teu propósito, os teus sonhos? O que é mais valioso? Então guarda no teu coração, não abre para qualquer pessoa. O que as pessoas não sabem, as pessoas não estragam. Não abra os teus sonhos para qualquer pessoa, em nome de Jesus. O tipo de palavra determina o nível das pessoas. Preste atenção, o tipo das palavras que saem da sua boca vão determinar o nível de pessoa que você é. O tipo de palavras que você profere determinam o nível das pessoas que irão se aproximar de você.
Se você é do tipo da pessoa que não tem filtro na língua, fala palavrão e faz fofoca de todo mundo, e que não tem papas na língua, é esse tipo de pessoas que vão se aproximar de você. E as pessoas de realmente qualidade, as pessoas que não comungam com esse tipo de palavreado, com esse tipo de atitude, elas vão se afastar de você. Então, as palavras que saem da sua boca vão definir o nível de pessoas que se aproximam e se afastam de você. Preste muita atenção nas palavras que você tem dito, nas palavras que você tem pronunciado. As suas palavras denunciam a sua alma. Se a pessoa só fala palavras negativas, de que não vai dar certo, de que está difícil mesmo, essa pessoa está com a alma ferida e talvez nem saiba disso. É só debaixo de pressão que você mostra quem você realmente é. É debaixo de pressão que as suas palavras denunciam a sua alma. É sob pressão, meu querido. Não é na calmaria. É sob pressão que você mostra para as pessoas o que você é realmente, qual é a sua essência, do que o seu coração está cheio. Então, cuidado. Quando você estiver sob pressão emocional, cuidado. Vigie. Vigie a sua boca, vigie as suas palavras. Em nome de Jesus. A neurocientistas descobrem que o nosso cérebro não processa o desconhecido. Preste atenção nisso. Neurocientistas descobrem que o nosso cérebro, a nossa mente, não discerne o desconhecido. O nosso cérebro não sabe a diferença do que é verdade e do que é mentira, a menos que ele conheça a verdade. O nosso cérebro, ele não discerne o que é real e o que é ilusão, o que é fantasia, a menos que ele conheça a realidade. E o nosso cérebro acredita nas coisas que nós contamos para ele. Não é eu que estou falando, não. Falei para vocês que eu ia confrontar a Bíblia com a ciência. E olha só, o que diz a neurocientista PhD, Lisa Feldman. Procurei. Lisa Feldman. Ela está entre 1% dos cientistas mais citados do mundo por causa da sua pesquisa revolucionária em psicologia e neurociência. Ela ocupa cargos na Harvard Medical School e no Massachusetts General Hospital, onde é diretora científica do Centro de Direito, Cérebro e Comportamento Humano. Lisa Feldman escreveu o livro Como São Feitas as Suas Emoções. Esse livro foi aclamado no mundo da neurociência. Lisa Feldman diz em seu livro: o cérebro acredita nas histórias que nós contamos para ele. Acredita ainda mais nas histórias contadas por quem temos intimidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o cérebro acredita nas coisas que nós contamos para ele, acredita ainda mais nas histórias contadas por pessoas que nós temos intimidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem mais intimidade com você do que você mesmo? Você. Quais palavras têm saído da sua boca a respeito de você? Quais palavras você tem falado a respeito de você? Que eu não sou capaz mesmo? Eu sou um burro. Eu não consigo aprender. Eu sou tanso. Não vou conseguir mesmo. Ah, eu não consigo falar direito. Eu não vou conseguir fazer isso. Quais palavras você tem falado sobre você mesmo ou você mesma? Ei, você tem intimidade com você. E cada palavra que sai da sua boca contra você, o seu cérebro acredita ainda mais que é verdade, que você é burro, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Cuidado com as palavras que você fala a seu respeito. Vigie, libere palavras de futuro abundante, libere palavras
abençoadas. Libere palavras de vida sobre a sua própria vida. Libere palavras de provisão, palavras de libertação. Libere palavras de paz, abundância, prosperidade sobre sua própria vida. É nisso que o seu cérebro vai acreditar, em nome de Jesus. Que histórias você tem contado para você mesmo? Davi foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. E se nós pudéssemos aprender com ele, se nós pudermos aprender com ele, se nós pudermos, e nós podemos, Davi foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. E nós temos a possibilidade de aprendermos com ele. Aprendemos como? Se o nosso cérebro acredita nas histórias que nós contamos para ele, nós temos um exemplo de um homem que foi citado como um homem segundo o coração de Deus, que cansou de cantar histórias para si mesmo. Davi contava histórias para si mesmo. E eu vou te provar, preste atenção, nós estamos falando até agora da neurociência. A neurociência diz que o cérebro acredita nas histórias que nós contamos a ele. E eu estou dizendo agora para você que a Bíblia mostra que nós devemos contar histórias para nós mesmos. Sim, abre comigo, Salmos 103, versículo 1 a 5. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Davi falando consigo mesmo. Davi falando com a sua própria alma. Alma é o quê? Alma são emoções. Davi falando com as suas emoções. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Davi, não se esqueces de nenhum dos benefícios que o Senhor já fez a teu favor. Davi, não te esqueças. Ele falando consigo mesmo, ele contando histórias para ele mesmo. É ele, o Senhor, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Por algum momento ele pode ter esquecido que Deus sara as enfermidades, que Deus perdoa as iniquidades e os pecados. Em algum momento ele pode ter esquecido, mas nesse momento específico ele fez questão de lembrar. Davi, se em algum momento tu esqueceu que Deus perdoa as tuas iniquidades, eu vim aqui para te lembrar, Davi. Davi, é Davi falando com Davi. Se você em algum momento esqueceu que o Senhor cura as tuas enfermidades, eu estou aqui para te falar e para te lembrar, Davi. Olha o versículo 4. Quem redime? O Senhor, a tua vida da perdição e coroa de benignidade e de misericórdia. O Senhor quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Se em algum momento, e aconteceu em vários momentos, Davi se afligir por conta das guerras, se afligir por conta da sua família que foi destruída, se entrar em pequena depressão, desânimo. Em vários momentos nós conseguimos ver Davi em momentos de aflição, em momentos de apreensão, de ansiedade, falando consigo mesmo e restabelecendo o seu estado emocional normal, gente. Palavras têm poder e palavras têm poder de mudar ambientes, mudar estados emocionais. Olha o quanto isso é sério. O nosso cérebro acredita nas histórias que contamos para ele e depois que ele acredita, ele é capaz de enviar comandos para todo o resto do corpo para funcionar de acordo com o que ele, o cérebro, acreditou. Preste atenção nisso. Base científica. Há um estudo realizado pelo médico Deepak Chopra. Ele relata em seu livro Cura Quântica. Olha a pesquisa que ele fez. Preste atenção quanto isso é sério. Pessoas que passaram por uma mesa de cirurgia, foram submetidos por uma cirurgia,
e receberam anestesia geral, ou seja, estavam fora do seu estado consciente. Eles estavam inconscientes. Eles estavam com anestesia geral, ok? Foram submetidos à cirurgia. Durante a cirurgia, os médicos começaram a comentar sobre o estado atual daquele paciente. Paciente sedado, e os médicos abriram o paciente, começaram a fazer cirurgia, e quando se depararam, começaram a falar: vixe, eu não sabia que era tão grande esse tumor. E eu não sei não, não vai ter uma recuperação muito boa não. Será que a gente consegue salvar? Bom, vamos tentar, vamos fazer o nosso melhor. Enfim, comentários negativos a respeito daquele paciente que estava sedado. Deepak Chopra fez uma pesquisa e relacionou todos esses pacientes. E segundo estudos desse médico, ele constatou que os pacientes que receberam estímulos negativos da equipe médica enquanto estavam anestesiados tiveram uma pior recuperação pós-cirúrgica em relação àqueles pacientes que não sofreram um estímulo, que não receberam um estímulo negativo por parte da equipe médica. Você me entendeu? O cara tá lá sedado, tá inconsciente. A pessoa abriu ele para retirar um tumor. A equipe médica falou: meu Deus, é muito grande, será que ele vai conseguir? Não sei se ele vai sobreviver, será que vai dar certo? Vamos tirar mesmo assim? Bom, vamos fazer o nosso melhor. Pensamentos, palavras negativas no meio daquela operação. Depois fecharam, fizeram tudo bonitinho, o paciente foi para casa. Depois que ele foi para casa, ele sofreu para se recuperar. Ele teve um pós-cirúrgico muito mais demorado do que as pessoas que não receberam estímulos negativos durante a cirurgia. Ou seja, mesmo sedado, meus queridos, o cérebro continua processando, o cérebro continua recebendo informações. Mesmo sedado, o cérebro continua recebendo estímulos. E a partir do momento que aquele cérebro ouviu os estímulos negativos, ele entendeu que deveria enviar comandos para o resto do corpo para andar de acordo condizente com aquilo, com aquela informação que ele recebeu. Ou seja, estímulos negativos, o cérebro enviou comandos negativos para o resto do corpo e tornou a recuperação muito mais demorada e dolorida. Viu como isso é sério? O quanto palavras têm poder. Mesmo inconsciente, o nosso cérebro continua processando e processando e processando tudo. É por isso que os médicos aconselham os familiares que têm pacientes, que têm parentes entubado na UTI, por isso que os médicos aconselham as pessoas a conversarem com seu ente que está entubado, que está na UTI. Por quê? Porque mesmo inconsciente, ele está ouvindo tudo e o seu cérebro está assimilando tudo. É forte isso, né? O quanto as palavras têm poder, o quanto o nosso cérebro tem poder para captar várias coisas que saem da nossa boca. Vamos continuar. A ciência também descobriu que o nosso cérebro sempre vai optar pelo menor esforço. É justamente por isso que, entre aprender algo novo e fazer o que você já está habituado, você sempre, o seu cérebro sempre inconscientemente vai optar por fazer o que você já está habituado a fazer. Sabe quando você precisa aprender alguma coisa nova e aí te dá sono, te dá cansaço, te dá moleza, te dá mal-estar, parece um negócio muito difícil? É óbvio que sim. Porque o cérebro, ele quer poupar energia e ele poupando energia, ele vai sempre optar para você fazer, sempre vai te direcionar a você agir e fazer somente o que já está habituado a fazer, porque entra no automático e ele consegue preservar a energia. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você começou a dirigir,
Imagina quando você começou a dirigir. As duas mãos do volante, você olhava, pisava na embreagem, olhava para baixo, tirava a mão do volante, engatava a primeira, botava a mão no volante e aí colocava, olhava para ver se o pé estava no acelerador e ia soltando devagarzinho. Ia soltando devagarzinho, foi, soltou. Aí você olhava, trocava para a segunda, depois botava a mão e olhava para frente de novo. Aí você olhava, botava na terceira, botava na mão e olhava de novo. E agora? Como é que é? Fácil, né? Agora tem gente que se maquia dirigindo, tem gente que anda em alta velocidade, tem gente que entra em lugares muito apertados. Por quê? Porque se tornou um hábito fácil. Fácil. O seu cérebro já entende que aquilo é um hábito e já não gasta mais esforço. Agora, se você tiver que aprender a dirigir, por exemplo, um iate, um helicóptero, vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque é algo novo. E o seu cérebro não vai querer gastar energia em algo novo. Hoje, os neurocientistas sabem que tudo que nós fazemos por repetição, o nosso cérebro entende que é assim que tem que ser e é assim que vai ser. Eu li o livro A Quarta Dimensão. David Yong-Shu, um pastor coreano que dirigia porque ele já faleceu, uma igreja de mais de 500 mil membros. Já pensou? 500 mil membros? Ele conta em seu livro que certa vez estava conversando com um amigo neurocientista e esse amigo estava entusiasmado com algumas descobertas recentes que a neurociência havia feito. E agora eu fiz um paralelo aqui do que ele colocou no livro para trazer para você. Preste atenção. O nome do livro, se você quiser comprar, vale muito a pena, tá? É A Quarta Dimensão, David Yong-Shu. Preste atenção. O que a ciência diz? A neurociência havia descoberto que o centro da fala do cérebro controla todos os outros nervos. Ou seja, o centro nervoso da fala tem poder sobre todo o corpo. A ciência. Olha a Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Isso é forte demais. Pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em sua palavra, é um homem perfeito, capaz de controlar também todo o corpo. Você entendeu isso? A ciência diz que o centro da fala no cérebro, o centro da fala no cérebro controla todo o corpo. O centro nervoso da fala tem poder sobre todo o corpo. Da fala, tem poder sobre todo o corpo. Lá a Bíblia está falando em Tiago 3,2. Pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em sua palavra, é um homem perfeito, capaz de controlar também todo o corpo. Quem não tropeça na fala, controla todo o corpo. Não para por aí. A ciência diz assim: o simples fato de falar pode dar controle a qualquer pessoa sobre o seu corpo. Se alguém diz, eu não consigo fazer isso, eu não consigo aprender tal coisa, imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, nós recebemos a informação do centro nervoso, do sistema nervoso central, dizendo que nós não temos capacidade e que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Preste atenção. Se alguém diz, estou velho, já para realizar determinada ação ou determinada atividade. Antigamente eu dizia muito isso. Ah, já estou velho para isso, já estou velho daquilo. Fabiana me ajudou muito. O sistema central da fala dá o comando para os demais nervos e eles se juntam de acordo com aquele comando que receberam, de que estão velhos, de que não conseguem fazer tal atividade. E esse centro nervoso da fala torna todos os músculos e todos os outros nervos menos ativos. Você não consegue fazer tal coisa, você se sente velho, você não consegue fazer tal atividade porque você fala que você não consegue. E o seu cérebro entende que você não consegue e não se esforça para conseguir. Se alguém diz repetidamente, eu sou fraco,
Estou fraco. Imediatamente, todos os nervos recebem essa informação e dizem: vamos nos preparar para nos tornarmos fracos, pois recebemos instrução da central do sistema nervoso da fala de que devemos nos tornar fracos. Então, os nervos se ajustam para a fraqueza. Só falei da ciência, agora vamos para a Bíblia de novo? Pega aí, anota aí. Joel 3:10. Joel, capítulo 3, versículo 10. Deus dá algumas instruções para o povo sobre com que armas deveriam lutar. Nesse versículo, Deus dá umas instruções sobre quais armas o povo deveria entrar na guerra, como que ele deveria lutar. E no final desse versículo, Deus dá uma instrução poderosa. Deus diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Olha a instrução de Deus. Deus diz: diga ao fraco, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Por quê? Por que Deus deu essa instrução? Porque as palavras que saem da minha boca condicionam todo o meu corpo e o meu estado de espírito e o meu ânimo. O fraco que antes se achava fraco, depois de repetir várias e várias e várias vezes, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, aumentou a sua autoestima, aumentou a sua disposição, aumentou o seu ânimo, o seu estado de espírito, aumentou. Aquele que se achava fraco, só pelo poder de declarar eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, já mudou totalmente o seu estado de espírito, o seu estado emocional. O poder que tem nas tuas palavras, meu querido. Palavras são como sementes e sementes germinam. Palavras são como sementes e sementes germinam. Quais sementes você tem lançado? Provérbios, capítulo 18, versículo 20, diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Sementes geram frutos e frutos servem de alimento. Ou seja, a Bíblia está dizendo que as palavras que você lança são sementes e sementes germinam, gerando frutos que irão alimentar você, querendo ou não. As palavras que saem da sua boca viram alimento para você, querendo ou não. É isso que diz Provérbios. Do fruto da sua boca enche-se o estômago. E aí eu te pergunto, de quais frutos você tem se alimentado? Quais frutos têm enchido o seu estômago? De quais palavras você tem se alimentado? Frustração, desânimo, não vai dar certo, eu acho que vai ser um ano difícil para nós, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que as dívidas vão me matar, eu acho que eu não nasci para ter sucesso, eu não nasci para prosperar, eu não nasci para crescer, avançar, eu não nasci para ser relevante. Que sementes você tem se alimentado, meu querido? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Muito cuidado com o que você fala. Olha o que diz o versículo 21 do mesmo capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Há poder na língua tanto para trazer vida quanto morte. E aquele que ama o que a sua língua produz comerá do seu fruto. Infelizmente, existem pessoas que nunca vão sair dos mesmos problemas. Sabe por quê? Porque elas mesmas atraem, essas mesmas pessoas atraem problemas para elas mesmas, através das palavras que saem das suas bocas. Enquanto não houver uma mudança na sua fala, viverão à mercê das consequências.
A palavra tem tanto poder que a criação foi feita mediante a ela. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus falou: haja. Foi através da palavra que Deus falou que todas as coisas aconteceram. Deus deu vida às coisas ao falar. Ao falar, você também dá vida ao que você fala. Quando a Fábio e eu queremos trazer à existência aquilo que ainda não existe, nós começamos a proferir e a declarar palavras que vão de encontro àquilo que estamos buscando materializar. Quando nós queremos materializar algo, nós visualizamos lá no futuro algo que nós queremos conquistar, nós começamos a declarar palavras de conquista como se nós já estivéssemos vivendo aquele momento, como se nós estivéssemos conquistando aquele momento, como se nós estivéssemos materializando aquele momento. Palavras são decretos, meu querido. Palavras são decretos de vida ou de morte. Opte por palavras de vida na sua vida, na vida das pessoas que te rodeiam, na vida dos seus negócios, em nome de Jesus, meu querido, em nome de Jesus.